Como garantir a segurança de sistemas legados? Certificação para Júnior vale a pena? Eu achei o Kubernetes muito difícil, será que eu preciso mesmo aprender? Essas e outras perguntas que o pessoal mandou para mim lá na rede vizinha, eu vou responder agora aqui nesse vídeo. Meu nome é Elder Moraes e eu ajudo você, desenvolvedor, a se tornar um dos profissionais mais bem pagos no mercado usando Java no back-end. Se esse é o tipo de assunto que faz sentido para você, não se esquece de me seguir aqui se você ainda não segue, além de curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você está ouvindo a gente agora aqui através de um podcast, uma plataforma de podcast, não esquece também de se inscrever nesse podcast para você não perder os próximos episódios. Regularmente eu abro caixinhas lá na rede vizinha, onde o pessoal manda perguntas para eu responder aqui de forma mais profunda através de um vídeo. Então, se você quer a sua pergunta respondida no próximo vídeo, já sabe o que fazer. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas de hoje. Elder, como garantir a segurança em sistemas legados? Olha só, pessoal, muita gente acha que porque o sistema é antigo, é legado, está com tecnologia antiga, eu vou ter que lidar, por exemplo, com problemas de segurança, e isso não necessariamente é verdade. Por alguns motivos. Primeiro, que ainda sistemas legados, muitas vezes de tecnologias mais antigas, muitos deles continuam tendo patches sendo lançados, então você ainda consegue aplicar. Mas vamos supor que realmente o seu sistema não tem como, o negócio não é mais mantido, é muito antigo, não tem mais atualização, então como é que eu faço? Vamos lá, tem algumas coisas para a gente considerar. Primeiramente, se ele é um sistema de acesso apenas interno da empresa, alguns problemas já são evitados por natureza, é um pouco mais fácil de lidar. Então você pode, por exemplo, investir em rastreabilidade dos acessos. Então, assim, quem realmente está acessando, como é que está acessando, o que está fazendo. E se isso não é possível fazer de forma nativa nessa tecnologia legada, você pode se cercar de ferramentas que façam isso. Então, isso normalmente ajuda bastante. Agora, pela pergunta aqui da pessoa que enviou, estou entendendo que é um acesso, é um sistema de acesso externo, não um sistema mais exposto, que normalmente realmente a questão de segurança é um pouco mais complexa. Nesse caso, também entendo que você precisa se cercar de ferramentas que te ajudem. Então, em termos de segurança, se não for possível você ter ferramentas diretamente nesse legado que faça isso, coloque camadas de infraestrutura que vão te ajudar com isso. Então, por exemplo, você pode ter, se você quer investir, por exemplo, em segurança de acesso, coloque uma ferramenta de Identity Management na frente desse sistema para você aumentar a segurança de quem está acessando esse sistema, segurança de perfil, controle dos usuários. Também, a mesma rastreabilidade que você colocaria no interno, também investe no externo, de forma periférica nesse sistema, que você vai minimizar as possibilidades, os riscos de insegurança lá. Aqui falando de forma um pouco mais genérica, tá? Para saber de forma mais profunda, teria que conhecer o seu sistema mais profundamente, mas não tem muito mistério no sentido de que é ferramenta. Então, assim, se a ferramenta que você está usando, você tem que continuar usando, e ela não é mais tão segura, então coloque ferramentas em torno dessa ferramenta, que essas sim, mais novas, mais seguras, que vão te permitir melhorar aí o que você tem de segurança no seu ambiente. Beleza? Elder, recomenda a certificação Java para Júnior? Olha só, gente, certificação. Na minha visão, e é o que eu tenho visto não só de opinião, mas eu tenho visto no mercado, eu tenho visto os profissionais acontecendo isso na carreira deles, é o seguinte: a certificação, o impacto dela na sua carreira, ele é inversamente proporcional à sua experiência. Ou seja, alguém com pouca experiência, a certificação tem muito impacto. Alguém com muita experiência, a certificação tem pouco impacto. Então, sim, do ponto de vista de um júnior, é interessante, ajuda. Não vou falar que vai ser o determinante para você conseguir aquela vaga que você sempre quis, mas ajuda bastante. Por quê? Porque o júnior, ele ainda tem pouca experiência para comprovar. Então, a certificação vai mostrar algum conhecimento técnico que você tenha, um comprovante mesmo de que você tem algum conhecimento técnico. Por exemplo, se for uma certificação de Java Programmer, vai mostrar que você tem um bom conhecimento da linguagem, vai mostrar que você conhece bem os fundamentos da linguagem, da plataforma. Então, sim, dá essa ajuda. Agora, entenda que você não pode
sustentar a sua carreira em cima de certificações. Frequentemente aparece para mim no Instagram propagandas de um profissional que ele alega ter dezenas de certificações lá, e é uma pessoa até relativamente nova. Eu sempre que eu vejo eu fico preocupado, que eu falo assim, essa pessoa ela é especialista em certificações. Não sei se ela é especialista na tecnologia, onde ela diz ter tantas certificações assim. O que é muito bom se eu quiser treinar pessoas para tirar certificações, mas é muito ruim se eu quiser treinar programadores, né? Porque programador tem que programar, tem que resolver problema. Então tem que ter esse balanço também, tá bom? Então, entenda sim que se você é júnior vai te ajudar, e entenda que ao longo do tempo você vai precisar acumular muito mais experiências do que certificações para que você alcance salários mais altos, posições mais altas, responsabilidades maiores que vão trazer mais aí sustância, né, vamos dizer assim, para a sua carreira. Ok? Helder, no Kubernetes, o que é um pod? Gente, vamos lá. Pod. O que é um pod? Pod, ele, assim, inicialmente, vamos dizer que é onde você vai rodar o seu container. Tá? Dentro do Kubernetes, você não executa diretamente um container. Você coloca o seu container dentro de um pod. E aí, o Kubernetes ele é um gerenciador de pods, um orquestrador de pods. E aí tem algumas curiosidades interessantes sobre o pod. A primeira delas é que a palavra pod em inglês, um dos significados dela é o coletivo de baleias, né? Em português é o baleal, né? Então é um agrupamento de baleias. E por que isso, né? Porque quando o Kubernetes foi criado, o grande motor de containers que a gente tinha no mercado era o Docker, cujo logo é uma baleia. Então já era um trocadilho, uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Dizendo assim, olha, dentro de um pod eu consigo ter várias baleias, eu consigo ter vários containers, porque eu posso ter exatamente um agrupamento de containers ali dentro dele. Mas, Helder, qual o sentido de eu poder ter mais de um container dentro de um pod? Existem situações onde você até precisa ter mais de um container dentro de um pod. Por exemplo, se você estiver executando um service mesh, se você estiver executando um Istio dentro do seu Kubernetes, o que o Istio vai fazer? Ele vai habilitar um negócio chamado Sidecar Container, que ele é o container que gerencia as comunicações daquele seu serviço diante da camada de service mesh. Então, num caso como esse, você tem o seu pod com a sua aplicação, que era o seu container, e um container lá dentro que está só gerenciando as comunicações. Então ninguém acessa mais diretamente o container da sua aplicação, ele passa pelo Sidecar Container. Então nesse caso faz todo sentido você ter, por exemplo, 2 containers dentro de um pod. Existe um outro caso também que é o Tecton, que é um projeto open source que ele tem execução de pipelines dentro do Kubernetes também. Então, você tem uma task, que é um pod, e a sua task tem vários steps, e cada step vai ser um container. Então, isso também é um caso onde faz sentido você ter mais de um container dentro de um pod. Existem outros casos aí que a gente pode pensar, tá? Mas em linhas gerais é isso. Então, o pod ele é a estrutura, eu diria, mais essencial dentro do Kubernetes, porque é onde as aplicações vão ser executadas de fato. Helder, quais as melhores práticas para acessar serviços remotos com estabilidade? Ótima pergunta. Vou responder ela do ponto de vista do contexto de Java e do contexto do caso que eu costumo falar aqui, que é Quarkus, Jakarta e etc. Tá bom? Então, não vou envolver outras tecnologias relacionadas a isso. Então vamos lá, acessar um serviço remoto. Então eu vou supor aqui que eu tenho minha aplicação e eu preciso acessar algum microserviço, alguma API, alguma coisa que está remota. Então como é que a gente faz isso de forma estável, de forma confiável, de forma escalável, de forma com disponibilidade? Então eu vou assumir aqui que eu tenho um endpoint REST, tá, do meu lado aqui, que está servindo o meu cliente, e esse meu endpoint em algum momento ele precisa acessar um outro serviço. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer o acesso a esse outro serviço com um negócio chamado REST Client. Tá? Então, que é uma API, inclusive, que existe no MicroProfile. Eu instancio um REST Client. Como é que eu faço isso? O REST Client, a implementação dele é através de uma interface. Eu registro essa interface, informo para ela o endereço desse meu serviço remoto e aí ela estabelece essa conexão. Eu vou falar quais métodos desse serviço remoto que eu vou acessar
e aí eu estabeleço isso. O acesso em si ele é bem isso mesmo, tá? Eu estabeleço a interface e aí eu tenho o registro dela, ela começa a fazer parte do meu contexto, né? Então, se você estiver usando CDI, você vai ter a possibilidade de injetar essa dependência onde você precisar usar ela. E aí, digamos que eu estou lá com o meu endpoint, eu vou injetar lá e vou acessar e vou conseguir vou conseguir usar o método que eu quero utilizar. Agora, para fazer isso direito, para fazer isso com disponibilidade, com escalabilidade, com confiabilidade, eu posso me fazer valer de uma outra API interessante do MicroProfile, que é a API de Fault Tolerance. Então, a API de Fault Tolerance vai me dar um monte de recursos para eu melhorar esse acesso remoto, já que quando eu falo de acesso remoto a um outro serviço, eu tenho que lidar com eventuais instabilidades de rede, com eventuais problemas de performance mesmo. Pode ser que esse serviço está demorando, pode ser que esse serviço não está nem no ar. Então, assim, o que eu faço nesses casos? Eu deixo rolar, deixo dar erro? Não, eu preciso melhorar isso, né? Então, por exemplo, digamos que esse serviço está com erro. Deu um erro, o que eu faço? Eu devolvo o erro para o cliente? Não. Então eu posso ter um callback, por exemplo, que vai gerar aquele objeto que eu estaria tentando acessar vazio, para eu não dar um erro, mas já é algo estranho. Pô, por que esse objeto veio vazio? Aí eu posso ter um tratamento, quando ele vem vazio, eu posso dar uma mensagem mesmo, né? Se for, por exemplo, uma fila, eu posso gerar um evento e falar assim, eu tentei acessar o serviço e não consegui, vou tentar daqui a pouco. Enfim, tem várias possibilidades que a gente tem de fallback. Outra coisa que dá para a gente fazer também é uma funcionalidade de timeout. Então, digamos que eu tentei acessar e eu estou lá 1, 2, 3, 4, 15, 30 segundos e não vem a resposta. Quando a gente está falando de sistemas distribuídos, não é legal você ficar esperando para sempre que uma resposta venha, até porque provavelmente tem um cliente esperando ali aquela requisição. Então, você define um timeout, sei lá, até 5 segundos, por exemplo, eu espero. Se não vier em até 35 segundos a resposta, eu posso, por exemplo, devolver um erro ou falar tente mais tarde, ou eu posso ainda colocar junto também uma outra funcionalidade de retry, né? Então, digamos que deu timeout e vai dar um erro. Não devolve já o erro, faz um retry, porque às vezes as indisponibilidades em sistemas distribuídos elas são momentâneas. Então, faça novas tentativas, até 5 tentativas a cada, por exemplo, 2 segundos. E aí, realmente, se depois de 5 tentativas a cada 2 segundos realmente não conseguir acessar, aí sim, dá o erro, aí vai cair no fallback, que a gente já falou. Então, você vai concatenando essas funcionalidades. E, para mim, uma das mais interessantes é o tal do Circuit Breaker, né? Circuit Breaker, eu costumo dar o exemplo de que é igual o disjuntor da sua casa, né? Quando você tem o disjuntor na sua casa, você tem a rede elétrica da sua casa, que é uma série de circuitos que estão ali fechados realmente, né? E uma vez que você tem uma sobrecarga, por exemplo, o disjuntor cai. O que acontece quando o disjuntor cai? Ele abre o circuito. Aquele é um circuito fechado. Quando o disjuntor cai, ele abre o circuito. Porque quando ele abre, para de correr energia e aí ele evita que aquela sobrecarga se espalhe por todos os eletrodomésticos, por exemplo, e queime tudo que tem na sua casa. O Circuit Breaker dentro de uma arquitetura de microserviços ele é muito parecido com isso. Então, ele você configurou regras para que isso aconteça, e aí uma vez que um serviço entrou naquelas condições, daquelas regras, o circuito abre. O que quer dizer que o circuito abre? Quer dizer que a requisição que está vindo para aquele serviço, ela nem está sendo considerada mais. O serviço já devolve o erro de cara. Isso é muito interessante porque imagina que aquele serviço, por exemplo, está dando timeout. Todas as requisições que vêm esperam 5 segundos e dão timeout. Todas estão vindo, espera 5 segundos e dá timeout. Se você abrir o circuito daquilo, ele não espera mais os 5 segundos, ele já dá um erro e dá a possibilidade de quem está chamando saber que já existe um problema ali. Claro que para isso, todos os serviços que estão acessando ali precisam estar construídos com essa inteligência. Mas é muito mais interessante você não ter uma fila de requisições aguardando resposta do que o contrário. E aí, no Circuit Breaker, você normalmente também configura ele para que, depois de tanto tempo, tenta fechar o circuito, né? Então, o que é isso? Ele vai tentar realmente, fazer aquele acesso, executar aquele procedimento que ele estava executando,
Aí você configura, se você conseguir executar, sei lá, por exemplo, 2 vezes, beleza, pode manter o circuito fechado, se não, mantém ele aberto. E aí, enfim, isso tudo é configurado. É uma funcionalidade mais complexa, mas, por exemplo, se você usa isso no MicroProfile, você configura ela em 4, 5 linhas. E quando eu falo 4, 5 linhas, são 4, 5 anotações. Assim, é super simples. É muito mais difícil explicar do que usar. Tá? E aí, uma vez que isso está feito, fica muito bom. Beleza? Esses são alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer para melhorar a experiência de uso e de acesso de serviços remotos. Helder, como funciona o Health Check no Kubernetes? Pessoal, Health Check, vamos lá. Eu tenho várias coisas que dá para fazer de Health Check, mas tem 2 que são mais essenciais, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Que são 2 tipos de Health Check, que é o Liveness e o Readiness. Então, o que é isso? O Liveness, ele é o Health Check que diz se o seu serviço está vivo. E o Readiness é o que diz se o seu serviço está pronto. Como assim, Helder? Qual a diferença entre os dois? Dizer que o seu serviço está vivo é o mais simples de todos, que é o seguinte: olha, estou aqui, estou respondendo, estou no ar, né? Estou executando. E aí tem as estratégias para você fazer isso. Geralmente tem um endpoint que o Kubernetes vai bater naquele endpoint e aí vai voltar, por exemplo, um true ou false, vai vir uma resposta HTTP, algum código, etc. Então, o Liveness ele é um pouco mais simples, né? Então, basicamente, estou vivo ou não estou vivo. Se eu não responder é porque eu não estou vivo, tá? Então, o Liveness costuma ser assim. O Readiness, ele é o estou pronto ou não estou pronto. Como assim? Então, imagina que eu sou um serviço e aí veio para mim a requisição perguntando no meu Readiness, quer dizer, perguntando se eu estou pronto. E aí é o seguinte, digamos que eu preciso acessar um banco de dados remoto, ou local mesmo. E aí eu tento acessar esse banco de dados e não consigo. Então o que eu vou dizer? Olha, não estou pronto. E aí, qual que é a diferença do Liveness e do Readiness pro Kubernetes em si? Que, vamos lembrar, ele é um orquestrador de containers. Então vamos lá, se o Kubernetes, se o nó primary, né, bateu num serviço e o Liveness deu algum problema, deu que é false, né, ele não está vivo, o que o Kubernetes faz com esse pod? Ele reinicia esse pod. Tá? Então você vai lá, um pod, você vê lá, tem mais de um restart, por exemplo, né? Mais de 0 restarts, então já sofreu algum restart aquele pod, quer dizer que em algum momento o nó primary bateu naquele pod e o liveness dele não deu true. Tá? Então ele foi lá e reiniciou. Isso é para o liveness. Para o readiness, ou seja, se o primary bater num pod e falar, e aí, tá pronto? E ele falar que não tá pronto, o Kubernetes vai esperar. Tá? Para o readiness, ele espera. E aí, depois de um tempo, e de acordo com a configuração, ele vai e tenta de novo até que o readiness seja true. Ou seja, para que um pod receba requisições, o readiness dele tem que ser true e o liveness dele tem que ser true, ele tem que estar vivo, e o readiness também tem que ser true, ele tem que estar pronto. O que faz todo sentido, porque eu posso estar no ar, mas se eu dependo de um recurso para executar, não faz sentido eu receber uma requisição, porque eu não vou conseguir processar aquela requisição. Ok? Então, esses são os principais exemplos de health check que a gente tem dentro do Kubernetes. Helder, o que é Rolling Update? Ótima pergunta. Rolling Update. O que é o Rolling Update? Pessoal, Rolling Update é uma estratégia, e eu falo bastante de Kubernetes, né? Então, não é só no Kubernetes que tem isso, mas eu gosto do jeito que ele faz, porque ele faz praticamente sozinho, né, para você. O Rolling Update é o seguinte. Imagina que você tem lá uma aplicação e eu tenho 10 pods rodando essa aplicação. Eu tenho 10 instâncias dessa aplicação lá sendo orquestradas pelo Kubernetes. Aí chegou uma atualização de versão. Eu fui lá no deployment e falou o seguinte, olha, preciso trocar a imagem dos containers desses pods. Tá? Então é uma versão nova. Fui lá no pod e mandei ele atualizar. O que aconteceria se eu tivesse que fazer isso na mão? Provavelmente eu ia ter que apagar cada um dos pods e criar novamente com as versões novas. E aí durante esse processo, provavelmente o risco de eu ter uma indisponibilidade seria grande, né? Porque é algo bem difícil de você gerenciar manualmente.
O que o Kubernetes, que é muito mais inteligente do que eu, ele faz? Quando eu dou uma versão nova de uma imagem, por exemplo, de um pod para ele, o que ele faz? Ele tem lá, sei lá, 10 pods, 10 instâncias daquela aplicação, ele cria um pod com a versão nova, vai criando esse pod. Quando esse pod está pronto, ele pega um dos pods que estava recebendo requisições, transfere o tráfego para ele e mata esse pod. Aí ele cria um outro com a versão nova. Quando ele está pronto, lembra do liveness e do readiness? Quando ele está pronto, ele pega o tráfego de mais um e joga. E ele vai fazendo isso pod a pod até que ele tenha todos os pods trocados com a versão nova. Tá? Então o rolling update é uma rolagem realmente de versão. Tá? Então ele está fazendo a troca de versão gradativamente, sem penalidade de disponibilidade para os seus usuários. Tá? Então, se tem uma sessão correndo aqui na versão antiga, essa sessão vai correr até que termine o que ela está fazendo. Tá? Então, ele não vai matar no meio do caminho, né, um usuário que esteja acessando alguma coisa, isso não vai acontecer. Ele vai fazendo essa troca gradativamente até que tudo esteja pronto. Tá? Então, basicamente é isso que é o Rolling Update no contexto do Kubernetes. Helder, como lido com transações em microserviços? Transações entre microservices. Gente, esse é um assunto muito importante quando a gente fala de sistemas distribuídos. Por quê? Quem trabalhou muito com monólito, né, aí, aplicações que têm uma base de código normalmente mais única, ou tem normalmente só um banco de dados, ou ainda que tenha mais de um banco de dados, normalmente é a mesma tecnologia, então fica mais fácil de gerenciar. Quando a gente distribui muito isso, fica muito tecnologias diferentes, rede no meio, comunicação, etc., isso fica um pouco mais complexo. Por quê? Quando eu estou dentro de um único banco de dados, eu abro uma transação, faço passos. Se foi tudo com sucesso, faço um commit, aquela transação finalizou. Quando eu tenho serviços distribuídos, normalmente a transação, né, do ponto de vista de negócio, ela começa num serviço, ela vai para outro 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 serviço e ela finaliza em outro serviço. Como é que eu faço com que tudo isso seja uma transação atômica, né, num modelo ACID? Não tem como eu garantir que seja realmente o comportamento dessa forma. Então, existem estratégias que você pode usar para fazer isso, e a mais conhecida é a chamada SAGAS, né, a SAGAS Pattern, que é baseada num paper lá da Universidade de Stanford, de 1987. Então você fala assim, as coisas antigas, né? Não, gente, tem coisa antiga que está resolvendo o problema de hoje muito bem. E o SAGAS é um exemplo disso. Tá? Então, basicamente, o que o SAGAS trata em relação a isso? É um negócio chamado transação de compensação. Ou seja, se num banco de dados, quando você tem um problema em um dos passos, você daria um rollback, na transação de compensação, que você não tem rollback, você faz uma outra transação que compensa o que aquela transação que precisa ser desfeita havia feito. Tá? Ficou esquisito, ficou complicado, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Você aí muito provavelmente usa cartão de crédito. E aí, digamos que você olhou a fatura do seu cartão e você não reconheceu uma transação. Você olhou uma transação lá e falou, não reconheço, não fui eu que fiz essa transação. O que você vai fazer muito provavelmente, você vai ligar no seu banco e vai falar, olha, essa transação aí que está no meu cartão, eu não reconheço ela. E aí o banco vai fazer a verificação, se ele entender realmente que a transação não é sua, o que ele faz? Ele remove a transação? Não, ele não remove a transação. Ele faz uma nova transação de mesmo valor com o sinal trocado. Isso é uma transação de compensação. Ele compensa aquele valor que hoje ele entende que não é mais devido. Tá? Então, naquele exemplo que eu falei, né, que você tem uma transação que começa num serviço e vai para esse, vai para esse, vai para esse e finaliza nesse, se nesse aqui você tem um erro, o que acontece com a transação de compensação? Você faz então uma transação que desfaz o que foi feito nesse serviço, outra que desfaz o que foi feito nesse serviço e outra que desfaz o que foi feito nesse serviço. E aí você volta ao estágio inicial, mesmo tendo serviços distribuídos, né? Microserviços no caso da pergunta. Isso é algo que não é exatamente tão simples de se fazer, mas que hoje a gente tem
uma parte de um projeto open source que ajuda demais a fazer isso, que é o Camel. O Camel, que é provavelmente o maior projeto open source relacionado à integração que a gente tem no mundo. Ele tem um módulo do Camel, né, uma das partes do Camel, que é o Camel Sagas. E o fantástico é que o Camel Sagas ele está dentro do Quarkus, então você consegue usar Camel Sagas com Quarkus hoje para fazer transações de compensação. Tá? Então ele praticamente gerencia tudo isso para você. Você só precisa... O seu grande trabalho é construir a saga, configurar a saga, na verdade. Você faz isso em uma classe. Você configura todas as suas sagas. Então assim, ó, vai entrar por aqui, vai para cá, vai para cá. Se der erro nesse, chama esse. Se der erro nesse, chama nesse. Então você estrutura tudo isso para você e ele cuida de tudo isso para você. Tá? Então essa é a grande sacada nos dias de hoje para a gente cuidar de transações dentro de ambientes distribuídos como microservices. Helder, compilação nativa é top. Por que não usamos para tudo? Ótima pergunta. Gente, a gente não usa para tudo por causa de um princípio universal, que é o seguinte: não existe bala de prata, né? Não existe nada que resolva todos os problemas. Então, qual que é a questão aqui da compilação nativa? Sim, a compilação nativa é muito legal. Sim, uma aplicação compilada, uma aplicação Java compilada em código nativo, ela sobe muito rápido, ela tem uma primeira resposta muito fantástica, ela é muito boa realmente. Mas, por que não usamos ela em tudo então? Gente, é o seguinte, vamos lá. Quando a gente tem uma aplicação Java compilada em código nativo, o runtime dessa aplicação ele não tem uma JVM rodando. Tá? Então, por princípio é isso, não tem JVM. Tá? O que eu tenho lá é um negócio chamado Substrate VM, que ele vai ter algumas funcionalidades básicas assim de JVM. Tem um garbage collector bem simples, tem algum tipo de gerenciamento de memória, mas não é nada comparado ao que a gente tem numa JVM. E qual que é a implicação disso? Quando você tem uma aplicação que roda numa JVM, tem um cara rodando ali o tempo todo que é chamado JIT, que é o Just-in-Time Compiler. O que o Just-in-Time Compiler faz? Enquanto sua aplicação está rodando, o tempo todo ele faz isso, ele fica verificando chamadas recorrentes e ele recompila aquele código no nível de linguagem de máquina para que aquele código execute mais rápido. Então, ao longo do tempo, a execução daquela sua aplicação ela fica mais rápida. No caso da compilação nativa, isso não acontece porque todas as otimizações acontecem durante o processo de compilação. Então, não existe nenhuma otimização em tempo real. Helder, mas se eu já otimizei tudo na compilação, por que eu precisaria otimizar em tempo real? Então, aí depende muito da característica da sua aplicação. Se você tem uma aplicação que eu chamo ela de ciclo de vida curto, ou seja, uma função lambda, por exemplo, que ela vai ser chamada, ela vai subir em 17 milissegundos, ela vai responder uma requisição em 50 milissegundos e aí acabou o ciclo de vida dela, compilação nativa é a melhor coisa do mundo. Porque só o tempo que ela demorou para subir, responder e parar, provavelmente uma aplicação rodando num JDK convencional estaria subindo ainda, sei lá, mesmo se fosse no Quarkus, que é super rápido, demora, sei lá, 100 milissegundos, 200 milissegundos para subir, provavelmente nesse meio tempo uma aplicação executada em modo nativo já teria executado. Agora, se é uma aplicação que tem um ciclo de vida longo, por exemplo, imagina um ERP, né, algo que o usuário fica lá o tempo todo e consulta e tal, tá lidando lá, algo que tem um ciclo de vida mais longo, que não importa muito se ela subiu em 100 ou em 200 milissegundos, né, ela pode ter subido em 1 segundo, mas não é uma aplicação que tem exatamente essa demanda de performance nesse caso, então normalmente pode ser que o JIT faça um trabalho melhor de ir otimizando a execução dessa aplicação ao longo do tempo. Tá? Então, tudo é trade-off, tudo é escolha. Né? Você escolher aonde realmente seu calo está apertando e qual ferramenta vai te atender melhor. Então, é por isso que a gente ainda não usa compilação nativa para tudo. Não sei se um dia iremos usar. Vamos ver como é que evolui a tecnologia de compilação nativa, especialmente no Java. Helder, Kubernetes é muito difícil. Preciso mesmo aprender? Ótima pergunta, frequente também, inclusive. Realmente o Kubernetes ele é um negócio difícil, ele é um negócio complexo.
Mas por que você provavelmente está achando Kubernetes complexo? Porque eu imagino que você está tentando aprender tudo de Kubernetes. E isto não é necessário se você é um desenvolvedor. Olha só, o Kubernetes é uma plataforma gigantesca que faz 1 bilhão de coisas, que tem 1 trilhão de funcionalidades. Só que não é todo mundo que precisa se importar com tudo que existe no Kubernetes. Por exemplo, se você é um desenvolvedor, eu não sei se importa exatamente para você em qual dos nós o seu pod está executando. Importa para você é saber que o seu pod está executando, qual a imagem de container que ele está usando, que tipo de acesso de service que está sendo atribuído a ele, quantas instâncias estão no ar. Isso você vai definir nos seus YAMLs, no YAML de deployment, no YAML de service, no YAML, quiçá, do pod. Então, é um set de recursos muito mais limitado. Então, o que vai importar, por exemplo, aonde está, em qual dos nós está executando o seu pod, é para o sysadmin, é para a pessoa de operações, é para quem está cuidando da infraestrutura. Então, o Kubernetes ele é uma plataforma que ele depende de vários perfis diferentes de profissional para lidar com ele. Então, se você reduz o leque de coisas que importa para você no Kubernetes àquilo que realmente tem impacto no seu trabalho, você vai ver que você tem muito menos coisas para aprender e que talvez não seja tão difícil assim, especialmente se você tem ferramentas que te ajudem com isso. Por exemplo, se você construiu sua aplicação no Quarkus e você usa a extensão do Kubernetes nela, quando você faz o package dessa aplicação, ele já gera todos os YAMLs. O YAML de deployment, o YAML de service e o YAML do pod para você fazer o deploy da sua aplicação. Então, o que você tem de essencial para fazer o deploy da sua aplicação já está pronto no package. Então, nem isso você precisaria construir e você já tem ela rodando. Claro que muito provavelmente você vai precisar de outras coisas que não estão diretamente ali naquele package, mas é um leque assim de coisas que você vai ter que aprender além daquilo. Tá? Então, reduz a quantidade de coisas que você está tentando aprender para aquilo que você realmente precisa aprender. Claro, você tem interesse, está curioso, quer saber mais, ok, então você vai e estuda mais. Mas, normalmente, você precisa de uma quantidade muito menor de estudo e de recursos para você conseguir usar o Kubernetes com eficiência. Então era isso, pessoal. Obrigado para quem enviou perguntas e se você quer ter sua pergunta respondida aqui no próximo vídeo, fica de olho lá nas caixinhas da outra rede vizinha e manda sua pergunta quando eu abrir. Beleza? Então, deixa aqui nos comentários se eu já respondi alguma pergunta sua, se essas respostas fizeram sentido para você, que eu queria muito saber. É isso, um abraço, até a próxima e tchau!